Olá, seja muito bem-vindo à Associação Espírita Lauro Machado. Eu, Ângela Oliveira, voluntária da casa, darei hoje continuidade à leitura do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, dito pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje é a de número 51. Vamos à leitura? Não se envergonhar. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus, Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas sonhadoras. Reúnem-se em grandes discussões violentas e, com ânimos exaltados, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam responder que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhes os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, os filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos do Mestre. Na oficina de trabalho comum e no lar purificador, torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em pelengas calorosas, das quais cada contendor regressa, mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Sobre a leitura de hoje, quando os aprendizes, e quem são esses aprendizes? Os aprendizes somos nós. Nesse caso, eles tentaram falar de maneira educada, tentaram falar de maneira sublime com os gregos e com os troianos? Não. A leitura de hoje faz com que paremos para pensar sobre a nossa conduta. A nossa conduta realmente precisa ser gritada? A nossa conduta precisa realmente ser de maneira exagerada, irritada, para explicar para as pessoas a maneira correta de se dizer sobre a vida de Cristo, sobre a nossa religiosidade?
Os gregos e os troianos tinham seus deuses. Eles não acreditavam no Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. E esses aprendizes, como eles pretendiam convencer os gregos e os troianos, sendo que eles utilizavam de maneira hostil para ensinar a regra da boa conduta, da boa moral? A nossa lição, inúmeras vezes, pode nos trazer inúmeras explicações. Quando dizemos a vida do homem é a sua própria confissão pública, a leitura de hoje está mais para não nos fazer ser envergonhado. Quando temos a nossa vida carregada na fé, não precisamos nos envergonhar. Não precisamos, de alguma maneira, falar para os outros sobre a nossa fé. Precisamos sim falar para nós. Trazer para o nosso dia a dia, trazer para o nosso trabalho, trazer para o nosso lar os ensinamentos do Mestre, que são eles: respeitar, perdoar, amar, ser caridoso. E a caridade começa com nós mesmos, o perdão começa com nós mesmos. A partir do momento onde fazemos a nossa leitura de atividades corretas, se estamos agindo de acordo com as leis do Pai, se estamos ajudando aqueles que precisam, seja por preces, seja por estender a mão, podemos de alguma maneira ou de muitas maneiras entender a leitura de hoje como um chamamento para fazermos coisas certas, para não nos envergonharmos do que estamos fazendo. Quando trabalhamos dentro do cristianismo, quando ensinamos os filhos, quando vivenciamos tudo aquilo que aplicamos, não temos por que nos envergonhar. Não nos deixar perder a ideia que o Cristo nos ensinou. A nossa leitura diz assim: torna-se indispensável não se envergonhar por ser um aprendiz de Jesus. Muitas vezes somos convidados a participar de reuniões das quais não vão agregar valor à nossa vida, das quais não nos vão trazer nenhum benefício. E por vezes cedemos, por vezes nos deixamos levar pelo talvez orgulho, talvez pelo ciúme, talvez pela inveja. Inúmeras vezes somos convidados a fazer leituras benéficas para abençoar a nossa casa, abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso alimento. Isso sim, nunca nos trará vergonha. Estender a mão ou pedir ajuda também não. Essa semana, estudando sobre a nossa leitura, tive a oportunidade de ouvir uma mensagem
de Chico Xavier, quando em um dado momento da vida dele, ele tropeçou. E no tropeço, Emmanuel, que era o seu mentor, disse: agradeça, Chico, agradeça. E Chico mal teve tempo de se recuperar do tombo que levou. E ai, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. E aí Chico dizia: nossa, mas por que, mano? Eu tinha que agradecer de qualquer maneira. Daquela forma tão fervorosa. Muito obrigado pelo tropeço, por me ter feito cair aqui e ter conseguido levantar. Emmanuel o revelou que naquele momento onde ele tropeçou, ele estava sendo vigiado por os irmãozinhos que queriam que ele fizessem a resposta errada na hora de tropeçar e cair. E no momento onde Chico pudesse blasfemar o tombo levado, seria resgatado as suas energias para que esses irmãos não tão bem intencionados a usassem. Veja, vivemos em tempos onde somos verdadeiramente estimulados a tropeçar. E existe alguma forma ou fórmula de evitar esses tropeços? Estendendo a leitura um pouco, fui pesquisar sobre o que poderiam achar sobre uma fórmula para isso, para evitar esse tropeço. E aí eu achei uma passagem de Santo Agostinho, do Livro dos Médiuns, que diz assim: Santo Agostinho, rogado para nos dias da forma da educação geral, respondeu: sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não credes que basta pronunciar algumas palavras para afastar os maus espíritos? Guardai-vos, sobretudo, de vos servirdes de uma dessas fórmulas banais que se recita para desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que dita. A nossa leitura de hoje faz com que paremos para pensar que não precisamos tentar de maneira absurda, de maneira exaltada, tentar de alguma forma exagerada evangelizar outras pessoas. Temos que nos evangelizar, temos que aplicar ao máximo as atividades que Deus nos ensinou. Hoje temos a possibilidade de nos organizarmos para que possamos de uma certa maneira fazer orações em conjunto. O Evangelho no Lar é um processo que você pode fazer juntamente com a sua família para trazer mais luz, purificação para o seu trabalho, para a sua casa, dependendo do horário e do dia que você escolher. Se porventura em algum momento você for estimulado a perder a sua serenidade, conte
até 10. Respire fundo. Peça de coração. Como bem disse Santo Agostinho, o seu pensamento vale mais do que palavra. No seu pensamento, respire para que você não tenha nenhuma atitude o que leve a sentir vergonha, que o leve a ter que pedir perdão por ter errado. Hoje, a nossa leitura teve o benefício máximo de nos fazer entender que não adianta gritar, não adianta exagerar, não adianta fazer reuniões com pessoas das quais não vão acreditar na sua palavra, sendo que você próprio não está vivendo ela. Provavelmente, esses aprendizes ficaram realmente exagerados no momento da palavra, provavelmente tenham ficado exaltados no momento da palavra, talvez tenham sido furiosos na explanação da vida de Jesus Cristo, podendo ter virado, na verdade, mais uma chacota para aqueles que ele está se apresentando. E que possamos então, de uma certa forma, aprender a organizar os nossos pensamentos, evitando a fúria, evitando a violência, evitando a briga desnecessária. Que possamos e que tenhamos a capacidade de agir de maneira para não nos envergonharmos. Agradeço por mais uma vez estar aqui conosco na Associação Espírita Lauro Machado, nas nossas leituras, nas nossas humildes passagens para que possamos de alguma maneira te ajudar a encontrar a solução, encontrar o caminho e a paz que você tanto merece. Que assim seja. Vamos agradecer ao plano espiritual por mais essa oportunidade. Agradecer ao Lauro Machado e a toda a equipe de trabalhadores que nos protegem, nos guiam e que são o nosso amparo nos momentos difíceis. Convido você a fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a você. Convido você a nos visitar as nossas redes sociais. Estamos promovendo a campanha do agasalho. Se você, porventura, dispor de blusas, meias, cobertores, que possa doar, que leve até a nossa casa. Estamos todos os finais de semana, aos sábados e aos domingos, recebendo essas doações. Aos sábados, das 14 às 17,
e aos domingos, das 8 ao meio-dia. Se você porventura também puder doar alimentos, ajudamos inúmeras famílias que estão em vulnerabilidade social. Precisamos de alimentos básicos, não perecíveis, que estejam dentro da validade e que não tenham tido as suas embalagens abertas. Convido você a fazer uma visita à nossa casa e acompanhar os nossos trabalhos, ver os nossos projetos e, se animar, quem sabe participar conosco. Seja de muito bom grado, será muito bem recebido. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima leitura. Até mais.